Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Desaparecimento de Honoré Subrak, de Guillaume Apollinaire. Um medroso que aos 25 anos vive uma cena de pavor que vai mudar toda a sua vida. E a gente vai trazer hoje também o conceito literário de mimesis, ou mimesis, né? É o mimetismo, que a gente também entende muitas coisas na literatura a partir dele. Vamos lá, boa leitura. O Desaparecimento de Honoré Subrak, de Guillaume Apollinaire. Tradução: Celina Portocarrero. Apesar das mais minuciosas buscas, a polícia não conseguiu elucidar o mistério do desaparecimento de Honoré Subrak. Ele era meu amigo, e como eu conhecia a verdade a respeito de seu caso, considerei meu dever colocar a justiça a par do que se passara. O juiz que recolheu minhas declarações assumiu para comigo, depois de ouvir meu relato, um tom de polidez tão assustado que não tive qualquer dificuldade para entender que me tomava por louco. Disse-lhe isso. Ele se tornou ainda mais polido e então, levantando-se, empurrou-me em direção à porta e vi seu escrivão de pé, punhos cerrados, prestes a pular sobre mim se eu bancasse o alucinado. Não insisti. O caso de Honoré Subrak é, de fato, tão estranho que a verdade parece inacreditável. Soube-se pelas notícias dos jornais que Subrak passava por ser original. Fosse inverno ou verão, ele vestia apenas um casacão e nos pés só usava chinelos. Era muito rico e, como sua maneira de vestir me surpreendesse, perguntei-lhe um dia a razão. É para me despir mais depressa em caso de necessidade, respondeu ele. Com o tempo, a gente se acostuma a sair com pouca roupa. Passa-se muito bem sem roupas de baixo, meias e chapéu. Vivo assim desde os 25 anos de idade e nunca fiquei doente. Tais palavras, em vez de me esclarecerem, aguçaram minha curiosidade. Mas afinal, pensei, por que Honoré Subrak precisa se despir tão depressa? E eu fazia um sem número de suposições. Numa noite em que voltava para casa, poderia ser 1h, 1h15, ouvi meu nome pronunciado em voz baixa. Pareceu-me vir da muralha perto da qual passava. Parei, desagradavelmente surpreso. Não há mais ninguém na rua, recomeçou a voz. Sou eu, Honoré Subrak. Mas onde você está? Exclamei, olhando para todos os lados sem conseguir fazer ideia do lugar onde meu amigo poderia estar escondido. Descobri apenas o famoso casacão estendido na calçada ao lado de seus não menos famosos chinelos. Eis um caso, pensei, no qual a necessidade forçou Honoré Subrak a se despir num piscar de olhos. Vou finalmente conhecer um belo mistério. E disse em voz alta: a rua está deserta, meu amigo. Pode aparecer. De repente, Honoré Subrak de alguma maneira se desprendeu da muralha contra a qual eu não o avistara. Estava completamente nu e, antes de tudo, apanhou seu casacão que vestiu e abotoou o mais depressa que pôde. Calçou-se a seguir e, em tom decidido, falou comigo acompanhando-me até minha porta. Você ficou surpreso, disse ele. Mas entende agora a razão pela qual me visto de modo tão estranho? Entretanto, não compreendeu como consegui escapar tão completamente de seu olhar. É muito simples, só deve ver nisso um fenômeno de mimetismo. A natureza é uma boa mãe. Ela concedeu aos filhos que são ameaçados pelos perigos e que são fracos demais para se defenderem o dom de se confundir com o que os cerca. Mas você conhece tudo isso. Sabe que as borboletas se parecem com as flores, que alguns insetos se assemelham a folhas, que o camaleão pode assumir a cor que melhor o dissimula, que a lebre polar se tornou branca como as regiões glaciais por onde, tão covarde quanto a de nossas campinas, foge quase invisível.
É assim que esses frágeis animais escapam de seus inimigos por uma engenhosidade instintiva que modifica seu aspecto. E eu, a quem um inimigo persegue sem trégua, eu, que sou medroso e me sinto incapaz de me defender numa luta, sou como esses animais. Confundo-me à vontade por terror com o meio ambiente. Exerci pela primeira vez essa faculdade instintiva há um certo número de anos. Eu tinha 25 anos e, em geral, as mulheres me achavam agradável e bem apessoado. Uma delas, que era casada, testemunhou-me tanta amizade que não pude resistir. Ligação fatal. Uma noite, estava eu na casa da minha amante. Seu marido, por assim dizer, havia partido por vários dias. Estávamos nus como divindades quando, de repente, se abriu a porta e o marido surgiu, revólver na mão. Meu pavor foi indescritível e só quis uma coisa, covarde que era e que sou ainda: desaparecer. Encostando-me à parede, desejei me confundir com ela. E o acontecimento imprevisto realizou-se de imediato. Fiquei da cor do papel pintado e meus membros se achatando num estiramento voluntário e inconcebível. Pareceu-me que eu aderia à parede e que ninguém mais me via. Era verdade. O marido me procurava para me matar. Ele havia me visto e era impossível que eu tivesse fugido. Ficou enlouquecido e, voltando sua raiva contra a mulher, matou-a com selvageria, com 6 tiros de revólver na cabeça. Então se foi, chorando desesperadamente. Depois de sua partida, por instinto, meu corpo retomou sua forma normal e sua cor natural. Vesti-me e consegui sair dali antes que chegasse alguém. Conservei desde então essa feliz faculdade que tem a ver com o mimetismo. O marido, não me tendo matado, dedicou sua existência ao cumprimento dessa tarefa. Persegue-me há muito tempo pelo mundo todo, e eu acreditava ter-lhe escapado, vindo viver em Paris. Mas vi esse homem alguns instantes antes que você passasse. O terror me fazia bater os dentes. Só tive tempo para me despir e me confundir com a muralha. Ele passou perto de mim, olhando com curiosidade para aquele casacão e aqueles chinelos abandonados na calçada. Você percebe como tenho razão de me vestir sumariamente. Minha faculdade mimética não se poderia manifestar se eu estivesse vestido como todos os outros. Eu não conseguiria me despir depressa o bastante para escapar de meu carrasco, e é preciso, antes de tudo, que eu esteja nu, para que minhas roupas achatadas contra a muralha não tornem inútil meu desaparecimento defensivo. Cumprimentei Subhak por uma faculdade da qual eu tinha provas e que invejava. Nos dias que se seguiram, eu só pensava naquilo e me surpreendia por qualquer motivo, concentrando minha vontade com o objetivo de modificar minha forma e minha cor. Tentei me transformar em ônibus, em Torre Eiffel, em acadêmico, em ganhador de loteria. Meus esforços foram em vão. Aquilo não era para mim, minha vontade não tinha força suficiente. E além disso, me faltava aquele bendito terror, aquele formidável perigo que despertara os instintos de Honoré Subhak. Eu não o via já há algum tempo quando ele um dia apareceu descontrolado. "Aquele homem, meu inimigo", disse ele, "me espreita por toda parte. Consegui escapar 3 vezes exercendo minha faculdade, mas estou com medo, meu amigo." Vi que havia emagrecido, mas evitei dizer-lhe. "Só lhe resta uma coisa a fazer", declarei. "Para escapar de um inimigo tão implacável, vá embora. Esconda-se numa aldeia. Deixe-me cuidar de seus negócios e vá para a estação de trem mais próxima." Ele me apertou a mão, dizendo: "Venha comigo, eu lhe suplico, estou com medo." Na rua, caminhamos em silêncio. Honoré Subhak virava constantemente a cabeça com ar inquieto. De repente, deu um grito e começou a fugir, livrando-se de seu casacão, de seus chinelos. E vi que um homem vinha atrás de nós, correndo. Tentei pará-lo, mas ele me escapou. Tinha um revólver que apontava na direção de Honoré Subhak.
Este acabava de alcançar um comprido muro de quartel e desapareceu como por encanto. O homem do revólver ficou estupefato, lançando uma exclamação de raiva, e como para se vingar do muro que parecia ter lhe roubado a vítima, descarregou seu revólver no local em que Honoré Sobrak havia desaparecido. Depois se foi correndo. Juntou gente, a polícia veio dispersar. Chamei então meu amigo, mas ele não me respondeu. Tateei a muralha. Ela ainda estava morna e percebi que, das 6 balas do revólver, 3 tinham atingido a altura do coração de um homem, enquanto as outras haviam arranhado o gesso mais alto, lá onde me pareceu distinguir, vagamente, o contorno de um rosto. E esse foi o desaparecimento de Honoré Sobrak, de Guilherme Apollinaire. Vamos falar o nome completo desse escritor. Tente você falar aí agora. O nome, ele nasceu com o nome Wilhelm Albert Apollinaire. Você vai falar o nome dele todo lá? Meu Deus. Wilhelm Albert Apollinaire de Vaz Kostrovich. Que ele era filho de uma polonesa, mas ele nasceu em Roma, na Itália. Aí, quando ele se muda para a França, ainda na infância, né, ele faz os exames lá, aprende também a falar francês, porque, na verdade, ele é alfabetizado em italiano e polonês, né, por causa da mãe e do pai. O pai dele teria sido um suíço-italiano, não... A paternidade nunca ficou muito clara, assim, mas se encontra o nome de Francesco Lugli-Aspermont. Não sei se seria assim que falaria, né? D'Aspermont, acho que é o sobrenome. E então, ele começa a escrever sob o pseudônimo Guilherme Macabre. Ele adota o Guilherme, né? Que seria Guilherme pra gente aqui no Brasil. E daí acaba se tornando Apollinaire, né? O Guilherme Apollinaire, o nome dele de escritor, que ele fica muito famoso. Esse conto, ele é um conto surreal, vamos dizer assim, avant la lettre, que é de vanguarda, né? Que é antes das letras, antes do escrito, né? É um toque bem surrealista, e ele acaba sendo, o Guilherme Apollinaire, também um dos maiores representantes da poesia surrealista francesa. Eu li que muita gente fala que ele cunhou esse termo, né? Surrealismo? Em correspondências, em cartas, ele usa... ele discorre sobre qual seria o melhor termo para usar diante dessa coisa de realidade escondida, misteriosa, que é o surrealismo. E eu vi que ele usou para descrever um poema do Rimbaud, inclusive. Que legal. Mas, claro, essas coisas de cunhar termo, a gente sempre tem cuidado, porque às vezes não é assim que acontece, né? Não é, vou criar o termo que vai definir toda uma escola que vem depois, né? Geralmente o termo é pensado depois que já aconteceu, né? Mas tem alguns estudos que falam que ele foi um dos que cunhou esse termo, e também cubismo, né? O legal é trazer isso pra mesa, né? E o leitor já ter essa informação também. Sim. Por falar em nós, leitores, aqui a gente tem um narrador inominado, é o amigo do Honoré Sobrak, né? Contando. Ele nos propõe, ele se esforça para fazer com que a gente compreenda essa faculdade especial que o amigo tem, né? O mimetismo. E como é uma aventura que se estende há anos, é resultado do final surreal da vida, né, deste Sobrak, né, que é o nosso protagonista aqui. Aventureiro, mas super medroso. Ele fala que lhe falta coragem em vários momentos da narrativa. Homem camaleão. Boa também. Porque ele recorre ao mimetismo. Não se explica como isso acontece, a não ser o sentimento do medo exacerbado extremamente. Só que eu fiquei bem assim... que coisa essa parte, como ele conta essa fuga da morte, que ele só conta o feminicídio, né, da mulher que estava com ele ali, e o ato do cara contra a mulher, todos os tiros lá. Tá bem presente na nossa narrativa aqui com audiodrama. E ele conta como se fosse, eu bebi uma xícara de chá, pra você, né? Tipo, ele não é essa preocupação dele, né? Falar enfim, que é meio caricaturado tudo, né? Não tem muita... Não dá nem mais uma palavra. Explicação profunda, nem nada. Mas a gente percebe que a única preocupação de vida do Honoré Sobrak é realmente
se esconder, desaparecer, né? Fugir, né? Que é a fuga. Era um cagão, né? Ele fala que ele não tem coragem, né? Mas eu gostei dessa parte desse parágrafo, principalmente quando ele faz essa relação com o conceito na natureza mesmo. E até trago aqui para os nossos apoiadores do próprio Instituto Butantan, a explicação do mimetismo, camuflagem. Tem vários termos, assim, desse reino animal que ele explicita no texto, né? As borboletas que se parecem com flores, os insetos que parecem com folhas. Fala do camaleão, que esse é muito famoso. Aí eu lembrei do polvo também, no fundo do mar. Sim. Né? Então, se a gente for pensar na natureza, em todas as instâncias ali, terra, água, né, ar, enfim, a gente tem vários animais exemplos. Que se camuflam, né? Isso. Alguns melhores do que outros, mas todos têm uma versão, né, de camuflagem. Só que é legal você falar isso, Lucas, porque camuflagem, o Butantan explica, é diferente de mimetismo. O mimetismo vem de imitar mesmo, né? Isso, o mimetismo, os seres vivos imitam outros seres vivos para se esconder de predadores e tal. E na camuflagem, ele se camufla com o ambiente. Então, um é com o ser vivo e o outro é com o ambiente então, onde ele está. Aquele polvo, né? Tem aquele polvo que se transforma em outros peixes. Isso, né? E tem outros peixes que se transformam como se fosse fundo da areia, né? E isso é camuflagem. Mas o mimetismo é um bicho se parecer com o outro. Que tem muito também na natureza. Então, aquele polvo que eu vi uma vez que ele faz isso. Ele imita raia, peixe, até caranguejo tem polvo que consegue imitar. Isso é bem interessante e tá indo o link pro nosso apoiador ler essa parte mais animalesca, assim. Mas eu vou falar na literatura agora. O que é a mimesis, né? A mimesis. A gente encontra mais sem esse acento, eu vou falar mimesis, que eu fico mais confortável. Desde Aristóteles, na arte poética, o Aristóteles era discípulo de Platão, então na verdade é desde Platão, só que para Platão a imitação era só uma cópia da realidade. Ele tratava como algo pejorativo. Já Aristóteles, que era o discípulo, na verdade ele pensou um pouco mais e foi além, porque ele fala que toda arte oferece uma representação da realidade a partir de uma representação criativa e verossímil das ações humanas. Né? Então essa ideia de representação ela é muito semiótica, né? A gente aprende o tempo todo na disciplina de semiótica, a gente debate essa questão de representar a realidade. A própria, falando já em semântica, né? Você eleger uma palavra para designar uma coisa, que nem falar que onde a gente mora dentro é uma casa, então designar a palavra casa já é de certa forma arbitrário para representar aquele espaço que a gente sente como sendo casa ou lar. Aí é legal que, por exemplo, no inglês, né, a gente tem 2 palavras para falar casa, né? No francês também. No português também, só a gente não usa tanto, né? A gente não fala, vou lá no meu lar. Né? Porque no português tem o lar, que é um pouco do que a gente home. fala lar docilar, que tá ligado a home, que tá ligado a chez, por exemplo, de francês, que é chez moi, né? Minha casa. E já no inglês, a representação de casa é o house e o home. House está para maison em francês. House é o físico, né? Casa, La maison. O prédio ali, a casa. La maison en français, né? Pra gente ficar... Então é legal a gente, né, imaginar que toda espécie de representação é um pouco arbitrária, né? Porque alguém foi lá um dia e falou, essa composição de letras, ela vai formar o sentido disso, né? Mas é assim que a semiótica a gente vai tateando e também vai compreendendo. Daí falando da mimesis dentro desse conceito. Já no século XX, o René Girard, na literatura contemporânea, né, já uma análise mais recente pra gente, ele desenvolve a teoria mimética como passível de simular a realidade. Então, para ele, é a partir do universo do autor que tudo acontece. Então, assim, existe uma pessoa, por exemplo, que sou eu, que escrevi lá o Serenas, o Verde Amadurecido da semana passada. Dentro da minha verdade, da minha realidade, eu escrevo um texto. Assim como lá o Milton Ratum, dentro da realidade dele, amazonense, com descendência libanesa, escreve o Relato de um Certo Oriente, escreve o Lugar Mais Sombrio, Dois Irmãos, enfim, os textos dele. Então, a gente parte do nosso universo para simular uma realidade. Você, Lucas, vai fazer uma ilustração, você vai adaptar aqui qualquer obra ou vai criar uma ilustração, é sempre da tua realidade que você vai partir.
o que você mais gosta e tal. Então, o que a gente faz é uma espécie de simulação da realidade a partir do nosso universo. Daí o René Girard, ele desenvolve esse conceito de simulacro, que é uma simulação da realidade, né? Então, tudo isso é uma espécie de mimetização. E tudo isso também traz aquele argumento de por que arte nunca vai ser interessante quando uma inteligência artificial fizer, né? Perfeito. Porque a arte é esse ponto de vista, né, do ser humano. Então não tem como isso ser transferido para algo que é criado sem essa expressão humana, né? Eu diria até que esse conceito que a gente está trazendo hoje, ele é o cerne para essa explicação que você acabou de dar, né? Então acho que nem tem discussão nesse sentido, né? A inteligência artificial e arte, né? Ela pode ser que ela já está interferindo e interfere em muitas coisas, mas eu acho que na arte não é algo que demonstra real perigo. Inclusive na minha área tá acontecendo meio que ao contrário. As pessoas estão buscando mais coisas feitas à mão do que coisas muito digitais, muito artificiais. Então tá tendo procura maior para materiais artísticos de mão mesmo, né? Do que era antes de inteligência artificial aparecer. Então. E é bom dizer que a arte, vamos pensar ela como um guarda-chuva grandão. Dentro dela tem várias coisas de arte. Tem a música, o cinema, a literatura escrita em si, né, os livros. Daí a gente pode pôr hoje os podcasts, também essa parte de áudio de literatura também que está muito presente. As ilustrações. A expressão humana, né? O cinema, o teatro, toda a expressão humana, artística, cultural está dentro desse grande guarda-chuvão que é a arte, que é de fato... A mimesis é fundamental para compreender esse fenômeno artístico como um todo, né? O Aristóteles, como filósofo, dizia que o estudo das criações mimetizadas é indispensável à poética, ou seja, para entender a que se propõe e como se compõe uma literatura. É um princípio natural da arte de criar. E esse conto, O Desaparecimento de Honoré Subhak, que sai com o La Disparition de Honoré Subhak, foi publicado em 4 de fevereiro, no dia do seu aniversário, de 1910, num jornal francês chamado Paris Journal, e depois foi integrado numa coletânea famosa de contos e novelas do Apollinaire, que se chama em tradução O Herege e Companhia. Ele fez, inclusive, como muito ficou também nessa parte, assim, para sobreviver, né? Colaborando com jornais, ele fazia também livros eróticos. Tem romances eróticos. Né? Eu acho que ele é bem famoso por conta disso também. Mas ele era amigaço do Picasso. Não ficou boa essa frase. Ele era contemporâneo, podia falar. Ele era amigo. E do Cocteau também. Ele foi crítico de arte. Era todo esse movimento, principalmente que estava acontecendo ali em Paris, né, na época, que tinha todos esses artistas meio que anarquistas, né, e como tinha o Eric Satie também, que é de música clássica, as músicas dele saíam tudo que quebrava o clássico, assim, o clássico que vinha até então, né? Então o próprio Picasso, que teve o cubismo ali, né? Ele que foi um dos que encabeçou o cubismo, o Jean Metzinger também, que é outro cubista, que ele fez um retrato, inclusive, do Apollinaire. O Apollinaire tem vários retratos, assim, feitos por esses amigos artistas. Que né? legal. Que era tudo para quebrar a forma clássica que tinha até então, né, o realismo, e surgiram todos esses movimentos para fazer essa quebra. E também na literatura, né, que a gente vê um texto muito anarquista, né? De uma grandeza literária, né, ele usar essa habilidade desse personagem para explicar tudo que tá de pano de fundo nisso que ele defende, né? Eu vi que um dos romances dele foi proibido na França, só foi permitido depois a partir de 1970. Nossa, e ele morre em 1918. Ele morreu de gripe espanhola. Até queria comentar isso da relação dele com a Primeira Guerra Mundial, porque em 1914, depois que ele publica em 13 o principal livro de poema dele, é Alcois, né, em 1913. E daí ele se alista no exército francês, vai lutar na Primeira Guerra Mundial, ele é tenente do exército,
até março de 16, então ele fica 2 anos ali como tenente, daí ele sofre um ferimento bem grave na têmpora direita. E ele estilhaço, fica, né? Um estilhaço, fica vários meses bem convalescente. E ali ele vai se envolvendo nessas tendências todas que você acabou de citar, de arte e tal, e acaba morrendo vítima de gripe espanhola, né? Eu li recentemente um livro que fala bastante de gripe espanhola. Mas já por estar meio debilitado, né? Ele pega a gripe. Até e ele morre cedo, com 38 anos. É verdade. Até lendo sobre a biografia dele, lendo algumas coisas sobre as obras, eu achei que ia ser de alguma doença sexualmente transmissível. Achou? Então, mas nesse ano que ele morre, ele publica Caligram, que é um livro também de poema bem importante dele, com poemas sobre paz e guerra, que ele escreve entre 1912 e 16, então ali no pré-guerra e no início dela, até meados, até ele tá nesse campo de guerra. Quem sabe eu faço uma seleção desses poemas para trazer no próximo episódio. Isso vai ser bem interessante, né? A gente falar de paz e de guerra tá sempre em voga. Né? Eu gostei bastante de trazer ele novamente aqui. É segundo episódio do Guilherme Apollinaire. Teve o Marujo de Amsterdã. Foi muito tempo atrás. Foi em 2023. E daí, até quando eu fui pesquisar esse conto pra trazer, eu pensei, nossa, acho que nunca trouxe esse autor. Daí fui ver que tinha, sim. E eu acho que ele vai voltar aqui no Leitura de Ouvido mais vezes. Então, se você gostou aqui desse episódio e quer apoiar o trabalho que a gente faz aqui no Leitura de Ouvido, há 2 maneiras de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Apoiando com R$20 ou mais mensais, né? Porque o episódio sai toda semana. Você recebe as recompensas também aqui do podcast. Então, além de você fazer esse apoio e fazer o nosso trabalho continuar, tem recompensas muito legais, que uma delas é entrar nos créditos finais de todo episódio, a partir do momento que você se torna apoiador. Você também recebe o estudo aprofundado de todas as obras que a gente traz aqui no podcast, então toda semana para os nossos apoiadores vai esse estudo, essa análise por e-mail, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem nossa. E você também entra no Clube Leitura de Ouvido, que é o nosso clube de leitura aqui, onde há encontros mensais, encontros virtuais presenciais. Então, é uma sala que é aberta com todos os apoiadores, todo mundo que quer participar, sobre textos específicos. E o estudo desses textos específicos é enviado antes do encontro, né? E os apoiadores também fazem os próprios estudos deles e as leituras deles e chega no dia. A indicação do texto enviado, o estudo cada um faz e no dia a gente debate, né? Isso, você envia. Mas você envia algum material já, né? Normalmente a gente direciona algumas coisas e falar que nessa quinta tem clube Castro Alves, com seus sensíveis poemas Vozes da África e Navio Negreiro. Muito legal. E também tem o grupo de WhatsApp dos apoiadores do Leitura de Ouvido para trocas de ideia literárias e de vida algumas vezes, né? Mas sempre ligando à literatura. A gente fica de olho no grupo para não ter nada que saia disso e a gente age como uma curadoria lá para sempre ficar dentro desses assuntos. E, nossa, é muito legal a troca de ideias que acontece lá. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Seneque Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Anthony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carme Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorginho Ludovici, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Maria Cecília de Lima Machado Oliveira, Maria Eduarda de Oliveira Carvalho, Márcio Oliveira Salgos de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Melanie Vieira Ferreira Araújo, Mônica Tocarni, Olivia Veronese, Paulo Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Resende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Sheila Parajara, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí a todos os apoiadores aqui do podcast. É só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou chave Pix leituradeouvido@gmail.com que você se torna também um apoiador, apoiando R$20 ou mais. Tem apoiadores que apoiam
mais do que isso, ou até o dobro, o triplo que isso, e eles também conseguem convidar uma outra pessoa. Então, se entra um apoiador apoiando, sei lá, R$40, ele pode também convidar uma pessoa, uma indicação dele mesmo, e essa indicação recebe todas as recompensas também e acompanha aqui o podcast. É o que a gente chama de presente de leitura. Tá Isso. aberto na leitura de ouvido. Isso, assim como acontece a pessoa apoiar o equivalente a 3 apoios, né, ela também pode dar esse presente para mais 2 pessoas, né? E Isso elas mesmo. participarem, assim, sendo bancadas por este apoiador master. Aham, muito bom. E a gente vê. Na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.